Deus, Ele sempre nos dá a oportunidade de voltar ao começo. E por que Ele faz isso? Porque Ele nos ama. Deus, Ele conhece a nossa história. Deus, Ele conhece as nossas vidas. Deus, Ele conhece o nosso passado. Deus, Ele conhece os nossos erros, e até erros que a gente ainda não praticou. Ele sabe que nós vamos praticar, principalmente aqueles erros antes de conhecê-lo. E por que eu digo isso? Porque lá no livro de João, capítulo 21, a partir do versículo 15, João, ele deixa registrado uma passagem extremamente interessante. Quando você lê ela assim, por ler, você não consegue perceber a profundidade dessa mensagem. Só existe duas vezes que João, ele relata que houve fogueira na época dele, que fogueiras foram acesas. Duas fogueiras. Você lê o livro de João todinho, o Evangelho de João, você vai ver que só por duas vezes lá você vê ele registrando que duas fogueiras foram acesas. Bispo, e o que isso tem a ver? Você vai entender, você vai compreender. Você sabe que Pedro, ele era um amigo fiel e íntimo de Jesus. Durante muito tempo, aqueles 3 anos e meio, Jesus teve muita paciência com ele. Ele era extremamente nervoso. João também não ficava de fora. Mas Jesus, na sua ternura, no seu amor, Ele sempre tratou Pedro com mansidão. Sempre deixou Pedro se libertar. Porque quando você chega na igreja, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas como que Cristo nos liberta? Cristo, Ele nos liberta com a palavra. Cristo nos liberta com as suas ações, com o seu amor. Chega um determinado momento, é você que tem que despertar e dizer: não, eu tenho que aprender a amar Jesus. Eu tenho que aprender a caminhar com Ele, e realmente eu tenho que entregar minha vida para Ele. Você vê que durante 3 anos e meio, Pedro, ele carregou a espada. Você nunca percebeu isso? Quando Jesus estava sendo preso, Pedro saca a espada e corta a orelha de um soldado. Aí eu pergunto para você, o que é que Pedro estava fazendo com aquela espada? Depois de 3 anos e meio caminhando com Jesus, ouvindo Jesus falar de amor, de paz, de alegria, e não de guerra, de dar outra face. Olha, se o teu inimigo te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se o teu inimigo pedir para você caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se o teu inimigo quiser tirar a tua capa, entrega-lhe também a túnica. Então o que não faltou para Pedro foi ensinamento. E não só ensinamento, mas as atitudes de Jesus, o comportamento de Jesus. Mas durante 3 anos e meio, Pedro parece que não aprendeu nada. Mas mesmo assim ele estava com Jesus. Sabe aquelas pessoas que estão na igreja há muito tempo, e você olha para ela e diz assim: fulano está na igreja há tantos anos, meu marido está ali, minha esposa, meu filho está ali, mas parece que ele ainda não se converteu. Calma, porque nessa noite ele pode sair daqui convertido, em nome de Jesus. E ele ali caminhando com Jesus, chegou um determinado momento que Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, eu vou te dizer uma coisa, rapaz. Satanás quis te peneirar. Satanás, ele quis tirar a sua vida, mas eu roguei ao Pai, intercedi por você, e Satanás não conseguiu te matar. Outro episódio também muito interessante foi quando Pedro, chegou para Jesus reclamando, murmurando de determinadas situações, e Jesus olha para ele e fala assim: olha, Pedro, não esquenta a cabeça não, filho. Vai aprendendo a ser submisso, vai aprendendo a ser mais humilde, porque vai chegar um determinado momento na sua vida que, quando você estiver mais velho, pessoas vão te tomar pela mão e vão te levar para onde você não quer ir. Significando que vai chegar um determinado momento na nossa vida que também
também nós vamos ser tomados pela mão, pela palavra. E quando verdadeiramente nós amamos Jesus, nós vamos ser levados para um lugar que de repente nós nem gostaríamos de ir. Quantas são as pessoas que gostariam de estar em casa hoje, gostariam de estar descansando, porque tiveram um dia muito cansativo, muito trabalhoso, realmente estão cansadas, mas se deixaram ser tomadas pela mão, pelo Espírito Santo, e disseram: não, eu tenho que ir. Por quê? Porque eu marquei um encontro com Deus, eu tenho que ir porque hoje é dia de Santa Ceia. Então por aí você vê as pessoas que já são compromissadas com Jesus, que já tem assim, sabe, um elo com Ele, um vínculo com Ele, já aprenderam a amá-lo, e já entenderam que não existe lugar melhor para eles estarem a não ser na presença de Deus. É como eu estou dizendo para você, ó, se você está sofrendo, fique na presença de Deus. Se você está padecendo, fique na presença de Deus. Se o processo que você está passando esses últimos dias tem sido doloroso, fique na presença de Deus. Bispo, e quando a coisa está boa para mim, fique na presença de Deus também. A presença de Deus é para nós estarmos quando tudo vai bem, mas quando tudo vai mal também. Então Jesus já tinha alertado Pedro: Pedro, vai chegar um determinado momento que pegarão você pela mão e vão te levar para um lugar que você não vai desejar ir. E Jesus falava com Pedro e dizia assim: Pedro, você vai me negar. Primeiro Jesus disse para ele: olha, eu vou sofrer, eu vou padecer, eu vou para a cruz, porque importa que o Filho do Homem padeça, pereça, sofra. Aí Pedro pula na frente e diz: não, Senhor, de modo algum isso vai acontecer contigo. Eu não vou deixar isso acontecer com você. Aí Jesus olha para ele e já dá logo uma dura: reta-te de mim, Satanás. Mas mesmo assim Pedro é tão humilde que ele continua com Jesus. Aí Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, você ainda vai me negar 3 vezes. Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Gente, e dito e feito. Naquela noite, uma noite escura, densa, não havia estrelas, a lua de repente resolveu não aparecer. De repente Jesus lá no jardim de Getsemane, juntamente com seus discípulos, seus apóstolos, se ouve o barulho daqueles soldados, juntamente com o centurião, passos apressados, rostos contraídos, espadas, lanças, tochas, como se fosse prender um bandido, um ladrão. E chegaram até o jardim. Judas estava junto, e Judas já tinha dito para aqueles homens: olha, o homem que eu beijar, esse é Jesus, é esse que vocês têm que prender. Estava de noite, escuro. Todos eles praticamente usavam barba. Então, para que realmente os soldados não viessem se confundir, não viessem pegar o cara errado, Judas falou: eu vou dar um beijo no rosto dele, o beijo da traição. Todo mundo conhece esse beijo. Chega lá no Getsemane. Aí Jesus olha e pergunta para eles: a quem vocês procuram? Eles disseram assim, ó: Jesus, o Nazareno. Jesus olha para eles e diz assim: sou eu. Quando Jesus diz sou eu, a Bíblia diz que aqueles soldados andaram para trás assim e caíram de joelho, ficaram atordoados, só em Jesus dizer sou eu. Não, você consegue compreender o que a presença de Jesus faz? O que o nome de Jesus faz? Aí eles ficaram em pé novamente, atordoados, 100 soldados aparatados, com lança, escudos, tochas, capacetes, e pergunta novamente Jesus para aqueles homens: a quem vocês estão procurando? Eles: nós já dissemos, Jesus. Ele falou: sou eu. Quando ele fala sou eu novamente, os soldados arredaram e caíram de joelhos novamente. Aí eles ficam em pé. Judas vai dar um beijo em Jesus.
E os soldados prendem Jesus. E Jesus diz: olha, se é a mim que vocês buscam, então me levem, mas deixe esses irem embora. Nossa, quando Jesus disse assim, deixe esses irem embora, eles não pensaram duas vezes. Pedro foi um dos primeiros a correr. Sabe aquela pessoa que jurou fidelidade a Jesus, jurou estar ali com Jesus? Não, Senhor, de modo algum isso vai acontecer contigo. Eu vou te defender, eu vou dar minha vida por ti. Eu. Sabe aquela pessoa que é cheia de querer contar vantagem, passar confiança, segurança para você, mas no momento que você está precisando, ela te abandona, ela te deixa, ela te larga. É por esse motivo que maldito o homem que confia no homem. Quando você não está precisando, a pessoa faz um monte de promessas para você. Não, eu vou cuidar de você, você vai ser o amor da minha vida, você vai ser minha princesa, eu vou te carregar no colo. Aí quando casa com você, te deixa na mão, não faz nada daquilo que está prometendo. E isso aconteceu com Pedro. Abandonou Jesus, largou Jesus, sumiu, correu. Pegaram Jesus, levaram Jesus até os sacerdotes, e você sabe que lá já começaram a martirizar Jesus, já começaram a julgar Jesus, e começaram a condená-lo daqui, dali, procurando justificativas para que eles pudessem aplicar uma lei. E nesse meio tempo, Pedro, tão amigo de Jesus, jurou tanta fidelidade, escondido, traiu Jesus. A palavra diz que ele fica de longe, olhando Jesus sendo julgado, e ele vai até uma fogueira. Uma noite estava fria, tinha alguns ambulantes, alguns moradores de rua ali, e ele vai e encosta ali naquela fogueira e fica se esquentando, vendo o fogo queimar, vendo o fogo arder. Aí um dos homens olha para ele e diz assim: olha, eu acho que eu te conheço, você é um daqueles que andava com Jesus. Ele: não, não sou não. Não, mas você parece com ele. Ele diz: não, eu não conheço ele, nunca andei com ele. Não, mas você é um deles sim. Não, eu não sou, já falei que eu não sou. Na hora do fogo, ele negou Jesus. Sabe, gente, nós temos que tomar muito cuidado no momento da prova, no momento da dificuldade, no momento do deserto, no momento que nós temos que enfrentar gigantes. Porque se você for ler a história da Bíblia, ninguém rompeu sem antes ter lutado. Não existe vitória sem luta. Não existe conquista sem batalha. Não existe. Você quer passar por um outro nível, quer que Deus realize na sua vida as suas promessas, você tem que passar pelo deserto. Quando a gente diz para você: você está preparado para ser abençoado? Você está preparado? Você murmura, reclama, pede tanto para Deus, promete tanta fidelidade, promete que vai ser dizimista, que vai ser ofertante, que não vai sair da igreja, aí pede carro, pede casa, pede namorado, pede trabalho, pede dinheiro. Não, você jura fidelidade, mas quando o fogo chega, quando a prova chega, que é necessário você passar para você romper e chegar aonde você quer, aonde Deus quer te levar, será que você vai conseguir se manter firme, em pé? É que nem aquela pessoa que, por exemplo, vem cá, pastor Francinaldo, o senhor mesmo. O pastor Francinaldo, ele tem se sentido gordo, barrigudo, fraco. Não, mas ele quer se tornar um Brad Pitt, um Tom Cruise. Ele quer se tornar um Van Damme, ou Van Damme, sei lá. Mas você está preparado? É isso mesmo que você quer? Você quer um corpo sarado? Quer um corpo bonito? Quer ficar forte? Cheio de bíceps, tríceps? Quer ter uma barriga chapada que nem a minha? Você quer?
Então bora lá, vamos começar. Ele quer. Toma cuidado com aquilo que você pede, porque você vai ser colocado à prova. Toma cuidado aonde você quer chegar, porque não vai ser fácil. É que as pessoas só veem o final do processo, elas não querem enxergar o processo de quem já tem carro, de quem já tem casa, de quem anda bem vestida, de quem tem um iPhone. Não, elas não sabem o processo que as pessoas tiveram que passar para chegar onde elas estão. Então cobiçar, invejar, querer é muito fácil, mas querer não é poder. Você quer então um corpão sarado? Vai aí, paga, vai lá, 10, 1, 2, 3, 4. E para ele continuar, eu tenho que gol. Vamos rapaz, seu mole, vai. Parece que eu estou judiando, né? Parece que o professor está judiando. Não, o professor quer te levar aonde você quer chegar, mano. O professor quer fazer você passar para um outro nível, perder essa pança de cerveja, de cachaça, de hambúrguer, de bacon. Não, mas aí quando você é submetido ao processo, você amarela, você nega. A mesma coisa aconteceu com Pedro no momento da adversidade. No momento que Jesus foi preso, ao invés dele permanecer do lado de Jesus, é o meu mestre, é o meu Senhor, eu falei para ele, eu prometi para ele que eu não ia sair do lado dele, eu prometi, não, mas na primeira fogueira, no primeiro encontro, ele já negou Jesus. A primeira prova faz muitas pessoas negarem Jesus e quererem voltar atrás. Então como que você quer romper se você não aguenta pressão? Como você quer crescer se o primeiro obstáculo, o primeiro empecilho já diminui você? A primeira crítica que fazem de você, a primeira perseguição, você já amarela, não aguenta nada. E Deus, veja, Ele não escolhe pessoas fracas. Você pode ser fraco para o mundo lá fora, e mesmo que você seja fraco, Ele empresta a sua força, porque a palavra diz que é na fraqueza que o Espírito Santo opera. O Espírito Santo, Ele empresta a força de Deus para aqueles que são fracos, para que eles deixem de ser fracos e se tornem fortes. Você entende? Mas veja, vamos continuar aqui raciocinando. Então Pedro nega Jesus 3 vezes. Agora, o interessante é que quando ele negou Jesus pela terceira vez, o galo cantou. E quando o galo canta, Jesus está ali. Já havia levado algumas bufetadas, algumas caniçadas, já havia levado alguns murros, cabeça baixa. Jesus olha para Pedro, e quando Jesus olha para Pedro, ele se lembra daquilo que Jesus falou: Pedro, você vai me trair, você vai me negar 3 vezes. 3 vezes. Pedro se envergonha e corre, foge, porque ele percebeu que ele errou, que ele pecou, que ele traiu Jesus. E a reação de todo mundo que peca, que erra, e que ainda traz no coração um peso, na consciência, um medo, é fugir. Quem peca foge, quem peca se cala, quem peca não adora mais, mas quem é perdoado consegue louvar,
consegue adorar, consegue acreditar. Olha para mim. Eu não sei o que está fazendo você fugir. Eu não sei o que está fazendo você correr. Eu não sei o que está fazendo você não acreditar nas promessas de Deus. Mas é como eu estou dizendo, quando a gente erra, quando a gente peca, quando a gente dá gafe, a gente quer fugir, a gente quer correr, a gente não quer mais falar, a gente não quer mais adorar, a gente quer ficar em silêncio. E Pedro ficou em silêncio. Mas você lembra que eu falei para você que o livro de João tem duas fogueiras? Uma fogueira foi aquela que ele não suportou, foi a fogueira da traição. Mas Jesus, ele deu oportunidade para Pedro voltar lá atrás, se lembrar da mesma fogueira que um dia ele esteve, sabe, negando Jesus, para que ele tivesse a oportunidade de, nessa fogueira agora, ele declara o quanto ele amava Jesus. Numa fogueira ele nega Jesus, mas é como eu disse, Jesus preparou uma outra fogueira, para que ele tivesse a oportunidade de se arrepender. Jesus, ele sempre vai preparar uma oportunidade para nós nos arrependermos, rever os nossos conceitos, os nossos valores e voltar atrás. Pedro fugiu, se distanciou. Jesus foi crucificado e você já conhece a história. Foi sepultado. No terceiro dia Jesus ressuscita. Mas até então Pedro não havia visto Jesus. Era só falatórios, só comentários. Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. E Pedro corre daqui, corre dali, e tenta achar Jesus, e procura Jesus para ver se realmente era verídico aquilo que estavam falando. Mas ele não acha, porque não é você que acha Jesus, é Ele que te acha. É Jesus que nos achou. E às vezes Ele nos acha assim, no fundo do poço, no caos, na lama, no peso do pecado. Pedro lá nos seus barcos, pescando, desanimado. De repente eles veem um homem caminhando na praia. Eles olham, nunca, jamais eles imaginariam que aquele homem fosse Jesus. Afinal de contas, Jesus havia morrido. Quando eles chegam na praia, porque Jesus manda eles pescarem, quando eles voltam, chegam na praia, Pedro olha, vê uma fogueira, peixes sendo assados, o mesmo carvão da noite que ele havia traído Jesus ali, queimando. E ele olha, e ele percebe que é Jesus. Mas ele ficou quieto, ficou calado. Sabe quando você está diante de uma pessoa que você pisou na bola com ela, que você errou, que você falhou, aí você começa a não se sentir digno mais de estar ali naquele lugar, de estar naquela igreja, de falar com o Pai. Jesus olha para ele, mas Jesus também não diz nada. Ele fica em silêncio. Eles comem o peixe, comem o pão, figura da Santa Ceia. E depois Jesus olha para Pedro, no versículo 15, e diz assim, olha, João 21:15. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a esses? E apontou para os discípulos, para os apóstolos que estavam ali. E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo.
Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Tornou Jesus a segunda vez perguntar: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se. Ora, Jesus perguntou uma vez: você me ama? Eu te amo. Perguntou a segunda vez: tu me amas? Simão, eu te amo. Quando ele perguntou pela terceira vez, Simão se entristeceu, porque é como se Jesus fosse dizer alguma coisa para ele, tipo: meu, se você me amasse, você não teria me traído. Se você me amasse, você não tinha fugido, você não tinha corrido. Se você me amasse, você não teria pecado. Se você me amasse, você estaria comigo até o fim. Sabe quando você espera ser condenado, mas a única coisa que Jesus vai e fala para ele foi: pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se dele ter dito pela terceira vez: amas-me, e disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Ele errou 3 vezes. Jesus estava dando 3 chances para ele se arrepender. Ele negou Jesus 3 vezes, não foi? 3 vezes ele teve oportunidade de ser perdoado, porque Jesus, ele sempre vai nos perdoar. Foi ali naquela fogueira que ele traiu Jesus, e foi numa outra fogueira que ele teve a oportunidade de se arrepender. E Jesus manda Pedro cuidar das suas ovelhas. Sabe por quê? Porque não existe outra maneira de você provar que você ama Jesus a não ser cuidando das ovelhas dele. Você que é marido, não existe outra maneira de você provar que você ama Jesus a não ser cuidando da sua esposa, a não ser cuidando dos seus filhos. Você que é membro da igreja, não existe outra maneira de você mostrar que você ama Jesus a não ser cuidando das ovelhas, cuidando das pessoas que estão ao seu redor, trazendo essas pessoas para Jesus. Obreiros, pastores, diáconos, a maneira de nós provarmos que realmente nós amamos, mesmo depois de nós termos feito tantas coisas erradas, tantos erros, tantas falhas, é apacentando os cordeiros, é apacentando as ovelhas. Quando você dá o seu dízimo, você mostra o quanto as ovelhas é precioso, o quanto os cordeiros é precioso. Quando você dá a sua oferta, você está demonstrando que você ama a Deus, porque através das suas contribuições você está nos ajudando a manter esse lugar, a manter essa casa. Você está me entendendo como que é? Então nessa noite eu quero te perguntar, embora você tenha cometido tantos erros, tantas falhas, você ama Jesus? Coloque a mão no seu coração. Você ama Jesus? Você ama Jesus? E se você ama, diga para Ele: Pai, Tu sabes que eu te amo. Perdoa os meus pecados, apaga as minhas iniquidades, as minhas transgressões, porque
Meus pecados são somente contra Ti. É somente contra Ti que eu peco, Pai. É somente contra Ti, é a Ti que eu nego. Eu nego as Tuas vontades, eu nego o Teu chamado. Eu nego o Senhor tantas vezes. Nego estar na Tua casa, nego estar nesse lugar, nego ser fiel. Prometo fidelidade, prometo honestidade, prometo caminhar com o Senhor, prometo ser fiel. Mas no momento do fogo, no momento da prova, da tentação, eu sempre Te nego. Mas eu quero fazer como Pedro. Eu nunca mais quero Te negar. Ao ponto, se for necessário, for preciso, ser levado para a cruz e ser crucificado de cabeça para baixo, Pai. Minha vida está nas Tuas mãos. Porque onde eu caí, Jesus me encontrou. Graça não é só perdão. Graça é amor também. Quem ama Jesus alimenta as ovelhas. Do carvão da culpa ao fogo do Pentecoste. Não é sobre perfeição, mas é sobre obediência, sobre seguimento, é sobre estar ali com Jesus. A vergonha me cala, mas a graça me envia e me faz abrir os lábios e proclamar o Teu nome. Então, nessa noite o Espírito Santo está te levando lá no seu passado, está te fazendo lembrar daquele erro, daquela falha, daquele pecado que de repente só você sabe. Te rouba a paz, te tira a tranquilidade, te tira o sono, te apequena, te vai se sentir insignificante diante de Jesus, mas nessa noite Jesus está dizendo: Tu me amas, Tu me amas, Tu me amas. Então apacenta minhas ovelhas. Coma do pão, beba do cálice para você ser lavado, ser limpo pelo poder do Espírito Santo. Eu gostaria que os obreiros sirvam o pão. Receba o corpo de Cristo nessa noite. Receba. Ah, que saudade de quando o fogo queimava, Tua presença, de quando eu ouvi a Sua voz me chamando ao entardecer. Tudo era simples. Jesus nessa noite, formalidade, assim como Ele perdoou Pedro, Ele está te perdoando também. O mais importante era que Ele está te lavando, Ele está te limpando, Ele está tirando a sua culpa. Toda a culpa cai por terra. A insegurança, a incerteza, você vai poder orar livre, com o coração tranquilo. Sua voz me chamando de filho. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem Ti nada sou. Nada é melhor que ouvir Sua voz me chamando de filho.
entende o porquê Pedro disse isso? Pra onde eu irei, só tu és. Pedro declarou, porque ele sabia que não tinha outro caminho, não tinha outra estrada, não tinha outro atalho. Eu irei, só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Pra onde eu irei, só tu és o caminho, a verdade e a vida. Mas quero voltar. Na noite que Jesus foi traído, ele pegou o pão e, havendo dado graça, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que será dado por você. Depois de comer o pão, ele pegou o cálice também e disse: olha, esse é o meu sangue, é o sangue da nova aliança, é o sangue que lava, que purifica, que limpa, que perdoa os seus pecados. Eu sabia que você ia me trair, eu sabia que você ia errar, que você ia falhar, que você ia pecar. Eu sabia que você um dia ia se desviar, ia ligar o louco, ia fazer um monte de coisas erradas. Eu sabia, mas eu também sabia que um dia você ia voltar, ia voltar de uma forma totalmente diferente, ia voltar para apacentar as minhas ovelhas, para voltar à prática das primeiras obras, para ser fiel. E eu quero declarar que a glória da última casa será maior que a primeira. Você vai ficar mais firme, você será mais abençoada, você vai romper, você vai viver milagres, vai ver promessas, você vai alcançar outros níveis espirituais. Não, você não vai ficar parada, você vai louvar, você vai cantar, você vai adorar, você vai ministrar, você vai ganhar almas, você vai ser uma pessoa incendiária aqui dentro da igreja, não somente na igreja, mas no seu trabalho, na sua casa. Você vai ser uma ganhadora de almas, porque todas as vezes que alguém olhar para você e dizer: ela é uma deles, ela se parece com eles, você é sim parecida com Jesus, você vai dizer: eu sou, e dessa vez eu não vou fugir. Eu não vou fugir mediante a crise, eu não vou fugir mediante os problemas, eu não vou fugir mediante aos levantes de Satanás, aos desertos, aos gigantes. Eu não vou fugir quando o cansaço bater, quando o medo chegar, quando os rios baterem com ímpeto contra minha casa, os ventos soprarem, porque eu sei que tu estás comigo. Eu sei que para onde eu irei, se só tu tens as palavras da vida eterna. Então, Pai, eu quero que nessa noite essa santa ceia seja a santa ceia da reconciliação, do perdão, do teu amor. Venha nos purificar, venha nos lavar. Diga: venha nos perdoar, porque eu creio que o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder para nos lavar. Satanás, ele não vai conseguir continuar te enganando, te acusando, te apequenando, te diminuindo. É pelo sangue de Jesus que nós temos acesso ao trono da graça. Não existe véu, não existe empecilho, obstáculo. Jesus, ele te lava, ele te limpa. Levante a santa ceia, levante, porque eu declaro que nessa noite esse simples pedaço de pão e esse suco de uva deixa de ser simples elementos e se torna o corpo e o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todo aquele que crê, diga: eu creio, eu creio. Coma desse pão, coma desse pão, mastigue bem esse pão. Beba o cálice. Deixa Jesus te lavar.
Deixa Jesus te lavar. Deixa o sangue de Jesus fazer efeito na sua vida, entrar na sua corrente sanguínea, entrar nas suas veias, lavar o seu coração, lavar sua mente, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, os seus pensamentos. Deixa o sangue de Jesus tirar toda a malícia de você, toda a maldade, todo o pecado, todo o ódio, toda a cólera, todo o rancor que existe dentro de você. É lavado, é limpo, é arrancado. Essa ira, essa cólera, esse homem do pecado, o filho da perdição, esses pensamentos de vingança, de retaliação, de ir ao foro, de fazer o mal, essas lembranças do passado que te condena, que te apequenam, que te prende, que são âncoras na sua vida, são quebradas nessa noite. E se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diga: eu posso dizer que eu sou livre no sangue de Jesus. Aleluia. Te amamos, Senhor. Lava o teu povo, Senhor. Lava a tua igreja. Lava o Espírito Santo. Eu reconheço sem ti nada sou. Nada é melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Tu és meu filho. Mas quero voltar ao primeiro. Estava tudo preparado para você, tudo preparado para o nosso perdão. Nada é melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Diga: pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Só tu és o caminho, a verdade e a vida. Pra onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Só tu és o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Diga: te amamos, Senhor. Te adoramos. E eu quero que você nessa noite venha sair daqui vencendo para vencer. Que você vença o pecado, que você vença a mentira, que você vença os desejos, as paixões, os vícios, o tóxico. Que você vença a depressão, a angústia, a tristeza. Que você vença a condenação. Porque se o seu coração te condena, maior é Deus do que o seu coração. Creia no perdão, creia na restauração, creia no poder do sangue de Jesus. E que todos digam assim seja. Amém, graças a Deus.